Você tem curiosidade para saber como é feita a colocação de um DIU? Eu sou Júlia Paiva, ginecologista, e com minha mãe, Gilca, que também é ginecologista. Nesse vídeo a gente vai mostrar a vocês como é todo o processo da inserção de um DIU. E se você quer saber mais quando que deve ser colocado o DIU, se o DIU é uma boa opção para você, procura aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações, porque já tem muito vídeo sobre o DIU aqui. E aí aproveita para ver esses vídeos, depois volta aqui para aprender como é a colocação, tá? Então, e aí, vamos lá? Então, primeiro, a gente sempre fala com os nossos pacientes, depois que a gente já conversou tudo aquilo, de se deve ou não ser colocado DIU, se o DIU é a melhor opção para ela, né? Explica como é o processo da inserção, porque às vezes acaba aliviando um pouco a tensão, né? A gente conhecer, tirar esse medo do desconhecido, então, é importante. Se você já fez essa avaliação, se você já viu que é a melhor opção, né? Escolheu junto com o seu gineco inserir o DIU, então veja aqui como é o processo, como as coisas acontecem, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a mulher não está grávida. Então a gente tem duas opções para confirmar isso. Porque eu preciso tanto saber que essa mulher não está grávida, né? Porque eu vou colocar um aparelho dentro do útero. E aí, nesse momento, se houver uma gestação, eu tenho um risco de causar algum tipo de complicação, né? Então a gente precisa dessa confirmação e essa confirmação pode ser. Então, você pode, no dia que vai inserir seu DIU, estar menstruada, então ótimo, isso ajuda muito. Como botar o DIU menstruada, sangrando? Nós ginecologistas estamos muito acostumados com isso, é um processo normal. Então tudo ok. Se você não estiver menstruada, é preciso ter a certeza de que não está grávida. Então, Júlia, a outra opção é o teste de gravidez. Teste de gravidez negativo pode ser inserido naquele dia o seu DIU. É importante que esse exame precisa ser recente, né? Idealmente do dia ou do dia anterior, para a gente confiar para a inserção. Gente, e parece bobagem, mas algumas vezes nós e a paciente somos surpreendidas com um teste positivo. Não dá para pular essa etapa, gente. É um risco que não vale a pena correr, tá? Sim, até porque mas eu não queria engravidar mesmo. Mas não é isso. Você vai estar grávida e com um DIU, o que é mais complicado para a gravidez, né? Exato. Então não precisa se submeter a isso, né? Pois é. E outra coisa que a gente precisa confirmar também é que a mulher não tem nenhum processo de infecção no útero, na região íntima, que precisa de um tratamento antes da inserção. Mas aí, Júlia, na hora que vai fazer a inserção do DIU, você vai ter que fazer um exame ginecológico, né? Na hora que a primeira etapa da inserção do DIU é colocar um espéculo e olhar vagina, né, colo do útero, o aspecto, no dia da inserção. Exatamente. Então, ok. Paciente não está grávida, não tem nenhuma infecção, a gente pode começar o nosso processo de inserção, né? Então, colocamos o espéculo, né? Fizemos a avaliação, a gente faz uma higiene da região, né? Uma limpeza do local. E aí começamos os três momentos que a mulher pode sentir cólica, pode sentir alguma dor, algum incômodo com a inserção. Se você quer saber um pouco sobre isso, sobre a dor da inserção do DIU, né, se precisa de anestesia ou não, já tem vídeo aqui no canal, a gente vai deixar na descrição e aqui você também consegue acessar pelos cards. Mas vamos lá comentar esses 3 momentos aí de cólica, de dor da inserção. Eu digo, olha, são 3 momentos de dor que são rápidos, né? E aí eu vou fazendo uma contagem regressiva. Passou um, passou outro. O primeiro, né, é quando pinçamos o colo do útero. É preciso pinçar porque o útero, como você vê aqui, ele tem uma posição que a gente chama de antiverso flexão. Ele pode ser viradinho para frente ou viradinho para trás. Que é a retroverso flexão, né? Exatamente. E a gente raro o útero ser reto, ele sempre tem essa curvatura. Sim, então para corrigir essa curvatura, a gente pinça o colo do útero. E esse pinçamento, ele é doloroso. Como paciente, eu vou te dizer que é como se fosse um beliscão por dentro do umbigo. Eu falo beliscão também. Mas é um processo importante, precisa ser feito, né? E depois desse beliscão, a gente puxa um pouquinho para deixar esse útero reto. Com isso, a gente consegue fazer as outras etapas sem diminuir o risco de perfuração, né? Essa é a intenção. Se eu colocar isso aqui, o útero viradinho, eu vou perfurar aqui atrás. Então, por isso que eu tenho que retificar, porque eu vou introduzir uma coisa rígida numa cavidade que tem uma curvatura. Então, eu preciso corrigir essa curvatura. Então, primeira cólica, primeiro momento mais doloroso da inserção é esse beliscão no colo do útero com a pinça para retificar o útero, né, para deixar ele reto. Vamos agora para o segundo momento, né, que pode sentir um pouco de cólica, que é o momento da medida, né, que a gente passa a régua no útero. Os úteros, eles mudam de tamanho.
E a cavidade, ela é diferente de mulher para mulher. Às vezes se pensava até que as mulheres que nunca tinham filhos era menor a cavidade. Nem sempre. Então a gente precisa ver até onde a gente pode ir com o DIU, porque isso aqui é feito às cegas. A gente só vê o colo do útero. Então a gente vai lá com o DIU para ver onde é que a gente tem que abrir para colocar no lugar certo. Para eu saber isso, eu preciso medir a distância de cada útero que eu vou colocar o DIU. Exatamente. Então, para vocês entenderem o que é essa região aqui, tá? Esse aqui é o colo do útero, que é o que a gente vê nessa região aqui. Então, eu só consigo ver na hora do exame essa parte. Tudo isso aqui é o que está dentro do útero, ou seja, essa partezinha aqui. E aí a gente não consegue ver, mas vocês vão conseguir ver nessa demonstração. É por isso que a gente faz o exame ginecológico e a gente complementa esse exame com uma ultrassom transvaginal, porque essa parte de cima está na cavidade pélvica e só tem acesso através de um ultrassom. Né? Então o aparelho que a gente usa para fazer essa medida, né, do útero é esse esterômetro, que ele tem várias medidas aqui de centímetros, né? Então a gente coloca por essa região aqui, vai até o fundo do útero, quando chega no fundo do útero e bate no fundo, acabou. E a gente avalia aqui na régua até onde a gente conseguiu entrar no útero. Então, a média é de uns 6 a 8, 9 centímetros, né? Que costuma ser essa medida do útero. Se a gente acha um útero muito pequenininho nesse momento, aí sim seria uma contraindicação a colocar o DIU, mas isso é raríssimo, né? Ou então, a gente mudar um pouco o tamanho do DIU, porque existem DIUs variados, né? Por exemplo, o mini DIU. Mas é importante a gente pontuar que essa decisão de se cabe ou não o DIU na cavidade uterina só pode ser feito com a régua e não pelo ultrassom. O ultrassom não é um bom parâmetro para a gente fazer essa medida. Dá só uma ideia, de repente você vai trazer sua ultrassom para o seu gineco, vai olhar, vai dar para ter uma ideia, mas no momento da inserção, a medida exata é essa medida que se faz na segunda etapa da inserção do DIU. E a dor, Gília, explica aqui por que a dor nesse momento. Já ia falar exatamente isso. Geralmente o colo do útero não tá abertinho como tá aqui, né? Ele é bem fechadinho e essa passagem dessa região mais fechada pode causar essa dor durante essa passagem. E aí a gente vai para o último momento, que eu costumo achar que é o que menos dói, porque eu acho que esse segundo momento acabou abrindo o caminho, né, para a inserção do DIU, que é a inserção do DIU propriamente dita. E aí esse terceiro momento varia dependendo qual é o tipo do DIU, porque são insertores diferentes, né? Mas quando a gente mostra o DIU para a mulher dessa forma, ela fica pensando, como é que isso aqui vai entrar, né? Não vai dar certo, não vai conseguir passar. Mas na verdade, o DIU ele vem assim soltinho e a gente coloca ele dentro do insertor. Então, a parte que entra é bem menor, né? O diâmetro que entra é bem menor e acaba incomodando muito menos. Então, a gente coloca ele dentro do útero por essa passagem. Quando chega no fundo do útero, por a gente empurrar, ele se abre. E ao se abrir e a gente tirar, tem que ajudar ele, ele acaba ficando no lugar, né? Então, a inserção não é o DIU todo aberto, a gente coloca ele fechado e lá dentro que a gente abre. Essa passagem aqui por esse estreito é que causa esse sintoma doloroso, né? Alguns a gente tem mais dificuldade para passar, outros não. E aí, quanto maior a dificuldade, maior o reflexo da dor. Mas sempre naquela proposta que vocês vão ver lá no outro vídeo, de uma dor de leve a moderada e transitória. Pois é. E aí esse aqui, né, foi o DIU de cobre. O insertor do DIU hormonal ele é um pouquinho diferente. Esse aqui é o DIU hormonal aberto, né? Mas ele também não vem dessa forma, ele vem dentro desse insertor. Chega, assusta, né, esse insertor grande, mas é só para facilitar a colocação, né? E aí a gente ajusta para a medida do útero que a gente mediu anteriormente, coloca no fundo do útero, né? Quando a gente chega no fundo, abre e depois coloca totalmente o DIU no lugar e retira. Então esse é o processo, é um processo muito simples e muito rápido, que tem esses 3 momentos particulares de dor, né? Que é o beliscãozinho, a régua que mede o útero e a inserção do útero em si. Mas é um processo tranquilo, rápido, não é? E aí a gente fala, pronto, passou a terceira fase da dor. É possível que você fique, não, mas ainda tá doendo. Só que a dor é da adaptação. Às vezes algumas mulheres sentem como uma cólica, mas os 3 momentos de realmente perceber a dor e de incômodo maior, eles são rápidos, é só o tempo que está fazendo a inserção. Feito isso, aqui no exame ginecológico, a gente só vai ver até aqui, a gente vai ver esse fio. E aí, o fio é muito longo. O que a gente vai fazer quando termina a inserção é cortar e deixar esse fio curto, para que ele não fique aqui, saindo na genitália externa, nem você nem o parceiro percebam, nem sofra o risco de puxar, porque se puxar esse fio, ele
ele vai cair, né? Então, a gente corta o fio numa medida de 2 a 3 centímetros dessa entrada do colo do útero. E aí ele fica aqui para facilitar a retirada quando você resolver engravidar ou quando for trocar o seu DIU. Se você usa DIU e quer checar, né, esse fio, você pode, mas só dá para sentir colocando o dedo dentro da região íntima, né? E nem precisa ficar checando o tempo todo, mas é uma possibilidade. É um excelente recurso, né? Principalmente para aquelas mulheres que não têm acesso a ultrassom, não têm acesso a fazer exames de rotina, vai anualmente para a sua unidade de saúde. Então, se ela tem dúvidas e quando a gente faz a inserção, a gente orienta, faz um toque e sente o tamanho do fio. Se esse fio cresce, isso quer dizer que o seu DIU desceu. Se esse fio ele some, tá tudo certo, porque não é que o DIU subiu, porque ele não tem como subir, ó. Ele fica aqui. O que aconteceu é que o fio subiu, ficou dobradinho aqui e ele sumiu. Então, só chama atenção quando o fio ele fica muito longo, porque pode realmente o DIU ter descido e isso não é comum. Vê como ele fica ajustado aqui. É muito difícil dele sair do lugar naturalmente. E é só para terminar esse vídeo, uma coisa também que preocupa as mulheres quando vão colocar o DIU e como é que faz para tirar esse DIU, né? A gente falou todas essas etapas para colocar, mas para tirar é muito mais simples, né? Então, aí você lembra mas foi doloroso para botar, então eu tô pensando como eu vou tirar, né? Vou sentir dor de novo. E aí realmente é muito mais tranquilo. Quer mostrar, Ju? Sim, então o que é que a gente vai fazer? É só puxar o fiozinho e o DIU ele vai saindo pelo colo do útero. Só puxar o médico, no momento do exame ginecológico, ele vai puxar o seu fio, depois que colocou o espéculo, com a pinça adequada, puxa seu fio e o DIU sai. Isso, todos os dois processos precisam ser realizados, né, pelo seu ginecologista ou na hora da consulta médica. E se o fio sumiu, existe também uma técnica que a gente vai procurar o fio aqui no canal. A intenção desse vídeo, né, era desmistificar todo esse processo que, como a gente não consegue achar muita informação, acaba gerando medo, né? E mostrar como é um processo simples. Mas se você precisa de mais informações, deixa aqui nos comentários pra gente ajudar e também procura seu ginecologista para mais informações, né? Espero que tenha clareado, deixado as coisas mais tranquilas para você que decidiu colocar o DIU. Boa sorte, clica aí no like e compartilhe o vídeo para quem está em dúvida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá certo? Até a próxima! Até a próxima!